This is the way it feels to move through summer in Lululemon. Iconic Align softness without the front seam. For our smoothest look and feel ever. Summer won't know what hit it. Stretch your limits in the non-stop flexibility of the new Lululemon Align No-Line Pant in select stores and at Lululemon.com. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler. A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsik. E eu sou Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. E aí, como estamos? Gente, ontem eu fui a um condomínio desses gigantérrimos que tem vários blocos e não sei o quê. E a quantidade de etapas e dificuldades que você tem de entrar para visitar alguém é inacreditável. É muito. Eu sei que a existência de condomínios fechados, com muros e milhões de etapas de guarda e tem que olhar nesse aqui, aí você anda, tem outra guarita atrás da outra, é robô, é não sei o quê. Eu entendo que vem do medo, mas não dá nem vontade de visitar mais. E eu tô aqui reclamando oficialmente sobre isso. Gente, o pânico da segurança impedindo a transição um pouco mais tranquila. Eu poderia ser barrada na primeira portaria, não precisava de 7 depois. Robô. Eu parei no robô. Que robô? Ai, essa tem coisa... robô no prédio? Tem essa telinha que te reconhece se você tá... E aí você fica na frente dela tentando telefonar. É reconhecimento facial. Pra avisar. Só que o reconhecimento facial não tá te reconhecendo. Então ele fica... E eu não estou querendo olhar pra você. Eu estou tentando telefonar. Não olhe pra mim, robô. E o robô está lá falando, não reconhecido. Eu falei, nem eu te conheço. É bem surreal isso mesmo. Eu fico chateado quando as pessoas interfonam pra avisar que eu cheguei. Que? Fico assim, me deixa subir logo, que saco. Tô indo ver meu amigo. Você tem cara de perigosa. Já me disseram isso. É a nossa teoria do looks like could kill you, it's a cinnamon roll. Gente, ela é fofa, mas não... É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Estou errada por ter ido morar, entre aspas, com o meu namorado? Oi, gente. Sou Oi. Violeta, de 27 anos, mulher. E antes de tudo, queria dizer que adoro vocês. Sempre escuto podcast enquanto eu faço artesanato ou pintura. A sinergia de vocês é incrível, coração. Tem uns episódios nada calmo pra ela fazer a pintura, mas... Amei, eu também quero fazer O artesanato e dela pintura. Amei. A minha vida toda eu morei com a minha mãe e a minha irmã mais nova. Minha mãe sempre batalhou muito por nós, trabalhou duro pra dar tudo o que meu pai nunca deu. Mas nunca foi uma pessoa muito presente no sentido emocional. Ela não era do tipo carinhosa, de passear ou de sempre estar junto. Sempre tivemos liberdade para sermos sinceras com ela, mas a criação foi muito firme e rígida. E quando ela tinha tempo livre, passava a maior parte com o namorado. Recentemente, eu meio que, entre aspas, fui morar com o meu namorado e a mãe dele. Eu digo entre aspas morar porque não foi algo planejado. No começo, eu ia só nos finais de semana. Depois, passei a ficar 3, 4, 5 dias seguidos. Emendava feriados e fui ficando. Sempre me dei muito bem com ele e com a minha sogra. E tudo isso aconteceu enquanto eu desenvolvia ansiedade generalizada por conta do trabalho. E eu precisei de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Nos horários em que eu ficava na casa da minha mãe, eu sempre estava sozinha. A minha mãe trabalhava o dia todo, minha irmã estava na faculdade e as duas só chegavam depois das 11. Eu, por outro lado, durmo e acordo cedo. Comecei a me sentir muito sozinha, por isso eu passei a ficar mais tempo na casa do meu namorado. Além disso, nós trabalhamos na mesma empresa e a minha casa não ficava na rota do trabalho. Ele sempre me dava carona e precisava desviar do próprio caminho para me buscar. Então, quando eu comecei a ficar mais na casa dele, eu não só me sentia mais acompanhada, como também ajudou a economizar gasolina. Para mim, estava tudo perfeito. Eu simplesmente fui levando minhas coisas aos poucos, sem pensar nisso como uma mudança real. Só que a minha mãe começou a não gostar disso, mas nunca falou nada diretamente.
Em vez disso, ela guardou tudo pra si, até o dia que eu tive uma crise de ansiedade gigante. Fui até a casa dela, porque fazia semanas que eu não a via. E foi nessa hora que ela desabafou tudo de uma vez. Ela disse que estava muito chateada, que não aceitava que eu tinha saído da casa dela pra morar com a minha sogra e que o sonho dela era me ver casando e indo morar com meu marido, numa casa realmente nossa. Fez um super drama dizendo que eu era dela e que eu nem comuniquei a minha saída de casa, que eu ainda devia satisfações e que doía ver que alguém que era dela indo embora. Falou tudo isso chorando muito, como se fosse uma despedida de morte. Eu fiquei chocada e eu disse que aquele não era o melhor momento para discutir, mas eu perguntei se ela estava tão chateada com isso, por que não falou comigo antes? Ela respondeu que ela guardou tudo para si para não me chatear, mas que se culpava por trabalhar demais. Eu tentei explicar que não foi uma mudança planejada, que eu não tomei essa decisão conscientemente, que eu só fui ficando porque eu me sentia acolhida e era melhor do que passar todas as noites sozinhas. Mas ela insistiu que eu estava jogando a culpa nela por trabalhar demais. E no final, depois de muito choro, as coisas continuaram como estavam. Eu voltei para minha casa, entre aspas, com a promessa de visitá-la mais vezes. Para mim, tá tudo certo, mas eu sinto que para ela não tá. Então, eu tô errada por ter ido morar com meu namorado? Ai, mães. Ai, namorados. Ela não tá errada, né? A melhor parte é que pra ela tá tudo ótimo. Mas ela escreveu a carta pra gente. É. Por que namorados? Não, teve um momento que eu fiquei pensando nesse hábito também de unificar Eu pensei nisso. a casa, unificar a família, unificar a vida. Trabalho. Namorar, o mesmo trabalho, a mesma empresa. Namorados que eu conheço que ficam temporadas, de repente começam a existir dentro das casas de seus respectivos pares e não voltam mais pra casa dos pais mesmo. Sim. Eu tenho esse exemplo muito na adolescência, então não dá pra adolescência e faculdade, então as pessoas não de fato se mudam, hora nenhuma. No geral, terminam antes de se mudar de fato, mas assim, vai ficando, de repente tá contabilizado sempre no almoço. Tem que avisar se não vai almoçar na casa do seu cônjuge, porque a princípio já tá esperado que esteja lá. Eu não sei, eu não fiz juízo de valor ao redor disso, é só uma coisa que eu também pensei. Mas eu entendo que mães é a primeira coisa que você falou. Porque eu acho que, tudo bem, eu entendo que sim, essa é uma grande discussão dessa coisa da simbiose dos namoros e não sei o quê, mas eu entendo que ela tá muito consciente de tudo, do quanto realmente ela fez tudo isso, porque tava sendo melhor pra ela nessa situação específica, dessa ansiedade generalizada, desse acompanhamento psicológico e psiquiátrico que ela já tá fazendo, então ela tá acompanhada. Eu acho que tá sendo uma escolha pro que é mais saudável pra ela. Não acho que ela tá entrando naquela simbiose louca. E nem é isso que a mãe pontua. Tipo, não, você está renegando porque você tá se anulando. Eu não acho que tá sendo essa a discussão nesse caso, entendeu? Tipo, não acho que vá por esse lado. Eu acho que vai mais sobre essa discussão da parada do ninho, né? O ninho vazio, essa transição da mãe de entender que os filhos saem, que os filhos vão embora. E que eu acho que é uma coisa que a gente vai viver. Esse é um tema que tem acontecido bastante até Vivemos. no clube, eu acho, nessa temporada. A gente esbarrar nesse lugar de... Mas é um movimento natural. Mas também é um movimento natural a resistência, ainda que essa mãe tenha saído de casa em algum momento, ainda que, sabe? É um movimento natural também que não se queira. É uma coisa doida, que se quer, mas não se quer. É um se processo quer também. totalmente claro que se previsível, né? É isso, vai acontecer. Claro que tem essas esse momento, situações. mas também o não se quer. E vamos ignorar que esse momento vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que nesse caso tem uma coisa que é ela levantar. Você não tá saindo pra morar com seu marido. Você tá saindo pra morar na casa da sogra, que tem um outro papel maternal. Acho que Eu aí acho que isso pegou também mais. pega bastante. Eu acho que pegou aí, porque ela vira também. e fala essa parada de você, É dela minha. ser minha e eu não ser uma boa mãe por eu estar trabalhando, aí você vai lá e arranja outra mãe. Outra mãe. Eu acho que é aí que ela tá competindo, né? Total. Até porque, assim, gente, ela tem 27 anos. Elas nunca falaram sobre sair de casa. Tipo, eu acho que é um assunto que deveria ter rolado também. É uma família que não se comunica muito bem, né? Ela fala que a mãe, ela não é tão emocional, que ela é mais... Não foi isso? Ela nunca foi uma mãe muito presente emocionalmente. Emocionalmente. Que ela dá tudo e tal, mas pareceu uma mãe mais direto ao ponto, né? Uma coisa mais prover e cuidar, mas não se aprofundar nos assuntos. Por isso é impressionante também a quantidade de choro, a explosão. Por isso faz sentido ela ter segurado até ela explodir, a mãe,
Que não é legal. Porque A todo própria mundo filha sente fala. tudo, só que tem algumas pessoas que não demonstram. E Ou alguma não hora vai vir. comunicam, né? Não... Ou não tem nem tempo mesmo, porque eu acho que dentro dessa lógica capitalista louca dela ter que trabalhar duro por ser uma mãe solo também, é fudido mesmo. Ela não deve... Tipo, ela falou que a mãe dela chega depois das 11 do trabalho. Horrível, tipo, também, lógica pesado. capitalista que você não tem tempo nem de cultivar tua família mesmo. É muito bizarro. É pra prover pra família, mas não dá pra estar presente pra família, Pra né? família. Porque isso não é encontrado enquanto um valor. E ao mesmo tempo essa filha que sai também meio sem se comunicar, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa que é mais fria, mais racional, normalmente é vista como uma pessoa que não... É isso, não tem a parte sentimental. Então, talvez a filha até tenha... A Violeta, né? A Violeta tenha até pensado, ela não vai se importar se ela nem tá em casa, eu tô saindo aos poucos, ela não vai ver, ela não vai perceber, eu nem vou comunicar nada. Só que isso é duro também, porque, de novo, todo mundo sente, todo mundo sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, a galera tem sentimentos, todo mundo tem que comunicar as paradas, de uma forma ou de outra. Então, eu também pensei, poxa, Violeta, senta com a sua mãe e fala, galera... Tô muito mal, tô ansiosa. Só pra avisar que eu tô passando mais tempo na casa do meu namorado por causa disso. E é isso. Fim de semana eu venho. Vamos, fim de semana, ficar junto, porque eu preciso. Sei lá. Enfim. Mas eu entendo que ela tenha passado, talvez, por esse processo de pensamento. A gente não conversa tanto sobre sentimentos, acho que a minha mãe não vai ligar, faz sentido. Foi racional tanto quanto a mãe deve costumar ser e tratar ela. E, de repente, não, o emocional ainda está lá. E só não existe uma ponte de comunicação comum e habitada por todo mundo na família no lugar da a ponte emocional de comunicação. Falar dos sentimentos, falar do amor, falar do não sei o quê, falar do afeto. Que aí você é funcional, você é prática com tudo. E aí ela é prática com sair de casa. Só que a sair de casa não é só praticidade, também tem um elo afetivo ali. Tudo tem um elo afetivo. Não, e eu acho isso muito importante de se falar, né? Tipo, não é porque uma pessoa não comunica os sentimentos dela, não tem essa habilidade de expressão, que ela não sente. Não, isso é Isso é absolutamente importante de dizer. As pessoas sentem, todo mundo sente. Todo mundo tá ali digerindo coisas. Só que tem gente que não consegue comunicar. Simplesmente. Não se sente confortável nem diante do sentimento, né? Exato. É muito profundo isso. E aí eu até falo assim, do lugar de uma filha que vive isso. De saber que tem uma pessoa que às vezes não sabe comunicar as sensações, sentimentos, emoções às vezes. E aí existe um esforço que eu sei que é muito grande e ninguém tem obrigação de se colocar nesse lugar. Eu me coloco nesse lugar porque eu me cobro nesse lugar. Da gente fazer o caminho todo até chegar na pessoa. Porque se a pessoa não faz metade da ponte, a gente constrói a ponte inteira. A gente tem que ficar lá nessa charada infinita de adivinhar o sentimento do outro. Acreditando que em algum lugar vai ser bom pra outra pessoa, mas a outra pessoa não faz movimento pra isso e não vai reconhecer que foi legal pra ela depois. Só vai reconhecer se você não construir a ponte. Tem uma coisa que eu tenho praticado um pouco depois do show afetado, que é eu entender que eu sou uma pessoa sensível, eu preciso comunicar meus sentimentos. Se eu não falar, coringuei. Então, às vezes, quando eu lido com uma pessoa que não é assim, uma pessoa mais racional, que não é tão afetiva e tal, o que eu tô acostumando fazer é entender que eu preciso. Então, porque também acontece isso na nossa cabeça, né? A gente precisa, mas a gente precisa que o outro precise também. Então, eu não vou ser emocional se o outro é racional. Não. Eu afastei esse pensamento e agora, assim, eu preciso disso. Então, eu tô na frente de uma pessoa, se eu tô com vontade de chorar, de me expressar, eu me dou esse direito. Independente a pessoa vai ficar desconfortável ou não, tô nem aí. Independente da resposta do outro. O outro nem precisa me acolher, o outro nem precisa ser também, chorar também. Mas eu tô sentindo isso, eu vou comunicar. Porque é por mim que eu tô fazendo isso. Porque às vezes você tá diante de uma mãe que é racional e fria e tal, e você veio do outro jeito, mas você precisa se resolver, né? Você não precisa espelhar o comportamento da mãe. Então, eu acho que a Violeta parecia uma pessoa um pouco mais sensível que talvez podia ter levado esse processo um pouco mais... Mas também talvez não, porque ela falou que tá tudo ótimo, né? Adorou. Mas ó, e eu acho que tem uma coisa que eu acho que tem que ser ouvida e enxergada. Existe essa transição de você entender que a mãe é uma mulher.
Eu acho isso super importante. E, cara, tua mãe deve ter tido uma pressão realmente. Ela fala aqui pra você que ela se culpava por trabalhar demais. E deve ser muito louco esses sentimentos que a sua mãe tá passando de, tipo, ter batalhado tanto pra dar o melhor pra você e pra tua irmã mais nova. E não se ver sendo suficiente, né? Isso deve ser uma frustração Horrível. tão grande, e entender sabe? isso como não suficiente também, porque não precisava, mas ela entende isso. Eu acho que em algum lugar é trabalhar, pra alguma hora eu vou curtir minhas filhas, alguma hora eu vou conseguir sentar e curtir. Só que nunca vem esse momento. É preciso trabalhar, porque trabalhar, ela tá trabalhar inserida mais. nesse sistema fudido E de capitalista repente, de merda. a né? filha vai sair de casa. E não deu tempo. Total. É. Não deu tempo de curtir a filha. Não deu tempo de, sei lá, se eu tenho um lado afetivo que eu estou silenciando esse tempo todo. Ou também se não, tá? Mas vamos dizer que sim, dado que tem um choro aí. Tinha Sim. algo a se construir. Não sei se conscientemente ela sabe, em algum momento a gente precisa falar nos nossos sentimentos e vamos nos conectar mãe e filha afetivamente. Não deixem pra amanhã, se é esse o plano de amanhã. Não, é contínuo, porque em algum momento pode ser que o amanhã não seja, ela não vai morar mais na sua casa. E aí? Mas é foda, porque assim, ela está construindo um ambiente que é racional e prático e talvez deixando pra depois uma conexão afetiva. E de repente ela vê que ela vai ser suprimida da conexão afetiva no sentido de não vai estar aqui. E eu digo isso pra você lembrar que, poxa, tem uma mulher ali que deve estar cheia de frustrações também, deve estar cheia de sentimentos que foram reprimidos. E nesse sentido, vale a pena acolher ela, mas não julgando as suas decisões. De, por exemplo, não precisa ficar, né? ir morar, julgar se foi certo ou errado você ir morar com o teu namorado, entendeu? Porque você escolheu o que era melhor pra você naquele momento e tá ótimo. Eu acho que agora o passo é só entender que você e tua mãe precisam alinhar essas emoções todas e alinhar um diálogo afetivo e entender que aquela é uma mulher que provavelmente explodiu nesse dia porque é uma mulher cheia de cobranças consigo mesma, cheia de cobranças pra ser uma mãe excelente, pra ser uma pessoa excelente. Cara, deve ser muita coisa nessa cabecinha. Tipo, é fudido. E com certeza tá competindo pro lugar da sogra, da sua sogra. Passando que ela mil tá coisas vendo na cabeça agora da como cobrança da presença da você sogra se sente mais emocional. você se sente mais efetivamente acolhida lá do que Uhum. aqui. E eu tava só tentando dar o meu máximo. O meu E eu máximo falhei. não incluiu te acolher efetivamente na medida em que você gostaria, Sim. pelo visto é por isso que você tá indo embora. E saiba que a tua mãe fez o melhor que dava pra ela fazer ali no comunica momento, isso né? pra Tipo, ela, sabe? Tipo, a gente fica achando que as coisas, né, que passam, às vezes a gente não precisa falar sobre elas, né? Porque agora você já saiu, você já tá na casa do seu namorado. Agora já foi. Não foi. Tipo, a sua mãe explodiu porque ela tinha pra falar há muito tempo, um monte de coisa. E ela não conseguiu. E a forma que ela conseguiu falar foi essa. E isso denota que as coisas precisam ser faladas. Sim. Até com pessoas que não demonstram. Então, eu acho que você, depois de ouvir tudo isso que a gente falou agora também, pode ter o carinho de, né, falar com a sua mãe entendendo que ela tá passando por tudo isso, entendendo que ela tem mais dificuldade de comunicar do que você e acolhendo ela de uma forma também de falar, mãe, caralho, tipo, eu te amo, você é minha mãe, você é tudo, né? Eu reconheço obrigada todo por o seu tudo que você esforço fez. também, tudo que você fez. E eu agora tô precisando de companhia. Eu sei que você não pode me dar isso. E tudo bem, porque você não precisa me dar tudo. Sim. Isso é um aprendizado de vida, né? A gente não isso. precisa dar conta de tudo. Não Você precisa. não vai achar o afeto que você precisa na sua mãe. Ela não precisa te dar esse afeto agora. Você vai achar eles em outros lugares. Tudo Tem uma bem. coisa também que são formas de cuidado que eu debati em terapia em algum momento, que é, tem um cuidado que você quer, que você acha que vai te suprir completamente. Spoiler, não vai, não é assim que a coisa funciona, não é do outro que vem todo o que você precisa, mas enfim. Tem um cuidado que você quer, que você idealiza do que é uma mãe, que é a coisa de não ver a mãe como mulher, e tem cuidado que você vai receber, que ela acha que é o melhor cuidado que ela pode dar e o máximo que ela consegue dar. E isso às vezes está em desacordo, mas reconheça que aquilo é um cuidado, reconheça onde falta, não culpabilizem-se por não completar a outra pessoa, porque ninguém vai também. E essa demanda, ela gera o mal-estar e gera o ressentimento, mas vamos não focar tanto no que falta, mas no que teve e entender que o que teve é a verdade que a gente tem que lidar. Eu sei que todo mundo tá dando o melhor nessa situação. Você tá fazendo da melhor forma que você acha que você consegue essa saída também. Não acho que você fez pensando, vou magoar minha mãe, ela precisa ver que eu tô saindo de casa. Não acho. Sim, não E ela foi não nesse fez. sentido. E ela não sei lá, se faltou tanto assim efetivamente, de uma maneira consciente pra você que realmente seja esse o caso. Não sei. Essa ausência também não é, vou fazer o pior. Não é. Eu acredito no
que tá todo mundo dando o melhor na situação, até porque é uma conversa muito emotiva que termina em lágrima, então eu acredito na verdade do sentimento dessa situação. Então, tô errada por ter, entre aspas, ido morar com meu namorado? Não tá errada. Você fez o melhor que você tinha pra fazer, assim, por você. E sua mãe também não errou porque ela fez o melhor que ela podia fazer pra vocês, enquanto mãe. E quando ela ia ficar com o namorado também, acho importante dizer, porque você cita, né, que às vezes quando ela tinha um tempo livre, ela ficava com o namorado. Que bom que ela fez isso, porque isso foi o que ajudou ela a construir quem ela é enquanto indivíduo, pra além da mãe. Porque nos momentos em que ela não tava fazendo isso, ela tava provendo pra vocês enquanto mãe, né? Tipo, pô, que bom que ela fez isso. Ela fez o melhor que ela podia fazer pra ela, enquanto mãe, enquanto mulher. E eu acho que tá tudo bem. Vocês só tem que sentar e dialogar mesmo. E a relação não terminou ainda, ainda dá pra dialogar. É o que a Nina fala. Eu ia falar vai mudar, isso. inclusive, bastante a relação. É um você sair da eterno casa. diálogo pra sempre. Só cuida, sabe? Cuida Continue da relação, cultivando cuida a relação. do seu sentimento, da situação em si. Vai cuidando e lidando. Mas você não tá errado. Não tá errado. Não. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.